Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa noite. Estamos dando início neste domingo, dia 25 de julho de 2021, ao programa Espiritismo e Vida, na sua série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda no estudo do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E cabe-nos, na noite de hoje, falarmos a respeito dos itens 13, 14 e 15. Lembrando que no item 13, nós temos aí uma menção do nosso querido Allan Kardec. No item 14, Kardec faz apenas uma menção ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no item 15, nós temos aí uma menção do Kardec ao capítulo 10, itens 7 e 8. Então, vamos ver no item 13, lembrando que isto é uma continuidade do estudo que nós estamos fazendo. A cada semana, um convidado vem trazer aí o seu estudo a respeito daquilo que lhe foi solicitado. Na semana anterior, no domingo passado, dia 18 de julho, nós tivemos aí o nosso querido Vitor Hugo, que falou a respeito dos itens 10, 11 e 12. Então, vamos ao item número 13. Quando Kardec diz o seguinte: é pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação de acordo com os seus efeitos. Chamá-la de má quando suas consequências forem más. E de boa quando dessa ação nascer o bem. E aí ele coloca: esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se repetida textualmente várias vezes no Evangelho. Então, na continuidade daquilo que falou e explicou muito bem o nosso querido Vitor Hugo na semana passada, Kardec, nesse item 13, ele coloca logo no seu primeiro ponto, que é pelos frutos que se reconhece a árvore. Então, ele pede-nos para que observemos, acima de tudo, os efeitos daquilo da qual nós estamos realizando. Qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de sentimento ou qualquer ação que estejamos realizando, tudo isso tem um efeito. E quando nós olhamos para esses efeitos e encontramos neles alguma coisa de ruim, alguma coisa que seja má, é sinal de que a causa não tem sido boa. O princípio não tem sido bom. Quando olhamos para o efeito e observamos que dali podemos tirar coisas boas, úteis e agradáveis, é sinal de que a causa, o princípio, o início é algo bem intencionado. E isso decorre com a própria vida de um modo geral. No nosso trato com as pessoas, no nosso trato com a sociedade, na nossa postura perante as dificuldades de cada dia, é que nós vamos observando a maneira como estamos reagindo. Quando Jesus fala, é pelos frutos que se reconhece a árvore, ele está querendo mostrar para nós, nesta simbologia, que quando estamos diante de uma árvore e nela enxergamos frutos sadios, bonitos, suculentos e saborosos, é porque aquela árvore e a terra que a envolve estão devidamente saudáveis, dando
o fruto saudável. Quando nós observamos, ao contrário, um fruto machucado, com algum tipo de bicho, ou a árvore com alguma erva daninha, muitas vezes com suas folhas e os seus galhos secos, o caule um tanto quanto deformado, ressecado, muitas vezes machucado pela falta de um bom trato, é sinal que, em virtude da terra má adubada, má preparada, como também a árvore mal cuidada, nós estamos ali tendo folhas, galhos e, principalmente, frutos ruins. E Kardec pede-nos para que nós observemos isso de uma maneira muito criteriosa. Como temos agido no cotidiano da vida? Como temos nos colocado mediante os desafios que nos são impostos cotidianamente? Será que tudo aquilo que temos retribuído ao lidarmos com esses desafios tem sido algo proveitoso para nós próprios ou para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que convivem conosco? Será que nós temos sido, ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses, pessoas que estão aí oferecendo um bom fruto? Porque, na realidade, o bom fruto, trazendo isso para a nossa vida material, o bom fruto não é apenas as boas obras, a caridade que realizamos, o prato de comida que ofertamos, a roupa que doamos, as palavras que oferecemos nos nossos encontros como este, que hoje estão aí muito na moda em virtude da pandemia, onde as casas espíritas ainda permanecem com suas portas fechadas. Será que, na verdade, todos nós estamos oferecendo bons frutos à vida? Porque, na realidade, como eu disse, não é apenas a boa ação. O que passa no nosso pensamento? O que passa no nosso coração através dos nossos sentimentos? Muitas vezes não cometemos nenhuma ação. Muitas vezes não falamos nenhuma palavra. Mas o nosso pensamento e os nossos sentimentos falam por si só. E isso representa também o fruto da árvore. Porque muitas vezes, na ação, encontramos coisas boas. Nas palavras, encontramos coisas boas. Mas, no aconchego da intimidade, nos perdemos nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Porque ainda acreditamos ser isso algo muito íntimo e muito particular, onde as pessoas não sentem, onde as pessoas não conseguem ouvir e nem ver. E, paralelo a isso, nos esquecemos que Deus vê a tudo e a todos, em qualquer parte do universo, sabendo perfeitamente daquilo que estamos falando, daquilo que estamos realizando, mas, acima de tudo, daquilo que estamos sentindo e daquilo que estamos pensando. Então, quando Kardec, lembrando Jesus, fala, é pelos frutos que se reconhece a árvore, que encontra-se repetidas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo ou nos ensinamentos de Jesus, que nós tiremos deste item, que é o item 13 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, um ensinamento muito profundo para nós próprios. Lembrando que o fruto da árvore não se faz apenas da ação de cada dia,
ou da palavra de cada instante. O fruto da árvore também se mostra através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E é numa comunhão perfeita de boas ações, de boas palavras, de pensamentos elevados e de sentimentos amorosos é que nós conseguiremos, então, nos transformar numa árvore produtiva, numa árvore sadia, numa árvore que possa oferecer, além do seu fruto, acolhimento a todos aqueles que chegam até nós. Vamos ao item 14. Kardec diz assim: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu. Mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu. Mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. Então, Kardec, nesse item, ele vem falar da riqueza. E a riqueza realmente talvez seja um grande desafio para todos nós na vida material. Porque a riqueza nos proporciona uma certa comodidade perante as dificuldades. Sejam elas sociais, sejam elas educacionais, sejam elas na parte social, sejam elas até mesmo nas questões físicas do dia a dia, nas questões materiais do dia a dia, onde a riqueza pode nos oferecer e nos proporcionar toda a qualidade melhor de vida que precisamos. Mas, ao mesmo tempo que a riqueza nos oferece todos esses benefícios, ela é, como dissemos, um perigo muito grande, porque pode nos levar a esta comodidade e leva-nos, muitas vezes, a uma ociosidade muito grande. Até porque, pela riqueza, talvez não tenhamos muito com o que nos preocupar. E talvez, se a riqueza for muito grande, tenhamos, sim, muito que nos preocupar, porque teremos que tomar conta dela para que ela não se perca em mãos estranhas. Por isso que a riqueza ela tem os dois lados, o lado do benefício e o lado do prejuízo. O lado do benefício é justamente aquele quando a transformamos em um cabedal de felicidade, de prazer, de alegria, de realizações a outras pessoas. É quando distribuímos a nossa riqueza em favor de outros companheiros. O lado prejudicial é justamente aquele que incita ainda mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa ambição desenfreada, porque normalmente isso se fala muito no contexto popular de que a pessoa, quanto mais tem, mais ela quer. E parece que a riqueza nos chama a isso. Quanto mais temos, parece que mais nós desejamos ter para facilitar ainda mais a nossa vida. Olhamos isso de uma maneira muito fácil, muito prática, nos dias de hoje, na nossa sociedade. A diferença social, econômica existente na população, não só do nosso país, mas como de todo o planeta, ela é muito grande. Pessoas com uma quantidade muito grande de riqueza em sua posse e outras pessoas extremamente carentes de um pouco dessa riqueza para poderem viver de uma forma digna e honesta e justa. É claro que a doutrina espírita, através dos seus postulados,
ela nos ensina e nos mostra que cada um de nós está no devido lugar que lhe cabe estar, que lhe é merecido estar. E que muitas vezes nós temos que passar pela prova da riqueza, ou muitas vezes temos que passar pela prova da pobreza, da necessidade. Mas isso não significa dizer que aquele que tem mais guarde somente para si o empréstimo que Deus lhe deu. Então ele diz logo no começo: a riqueza é um grande perigo. E realmente, ela acaba se tornando esse perigo eminente nas nossas mãos quando nós não sabemos administrá-la. E é importante lembrar que quando falamos de riqueza, não estamos apenas falando da riqueza material, o dinheiro, o carro, a casa, os bens, enfim, as questões materiais da vida. Estamos falando também das nossas riquezas pessoais, a nossa intelectualidade, a nossa facilidade de manipulação dentro da nossa profissão, naquilo que exercemos, a riqueza dos nossos sentimentos, enfim, outras riquezas que não são tão aparentes quanto aquelas que são materiais, e que muitas vezes nós guardamos para nós e não as distribuímos de forma correta e justa para com as outras pessoas. Como, por exemplo, a nossa intelectualidade, por maior ou menor que seja, ela muitas vezes irá se sobrepor a outras intelectualidades. E com isso, às vezes, deixamos de repartir, de dividir com o outro que tem menos, porque temos medo, muitas vezes, de perder o nosso posto, de perder o nosso local de destaque. A riqueza, ela, não só aquela material, mas todas estas outras da qual aqui falamos, a riqueza em si, ela traz este perigo muito claro para todos nós. O medo, aliás, o medo de perdê-la, o medo de não ter mais tudo aquilo que era nosso, tudo aquilo que supostamente era meu. E hoje nós observamos com a pandemia, com todas essas mudanças sociais que o mundo vem passando, o quanto muitas pessoas são afetadas diretamente porque não souberam administrar a sua riqueza e não souberam observar que amanhã ou depois essa riqueza poderia diminuir ou até mesmo diluir-se. Quantas pessoas que muitas vezes cometem um suicídio, que perdem o equilíbrio familiar, porque, na realidade, em virtude dos problemas sociais do mundo, acabaram tendo que diminuir, por exemplo, o seu salário mensal. E aí não conseguem mais ter aquela mesma vida de riqueza que até então tinham. Então, Kardec deixa claro para nós o quanto a riqueza, nos seus mais variados aspectos, ela é um perigo para nós. E é claro que, muitas vezes, aquela prova da pobreza também nos é um perigo. Quando blasfemamos contra a vida, blasfemamos contra Deus por estarmos vivendo naquela situação. E aí partimos para outros caminhos, para que, de uma forma honesta ou não, sejamos beneficiados com algo mais que até então a pobreza não pôde nos oferecer. É que Kardec, neste item, fala exclusivamente da pobreza. Mas o Kardec nos pede uma atenção e um carinho muito especial
para o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que futuramente iremos estudar, e o capítulo 16, ele fala justamente dessa questão, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode aliás, não se pode servir a Deus e a Mamon. É o capítulo 16. Então, ele pede-nos para que tenhamos um tempinho para ler este capítulo e entender que verdadeiramente nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Se somos pobres, e o capítulo 16 nos explica muito bem isso, se somos pobres, que aceitemos a nossa condição e vivamos com dignidade, com honra, com moral, trabalhando e lutando para sermos pessoas boas. Se somos ricos, procuremos aproveitar a nossa riqueza, mas que nós nunca nos esqueçamos daqueles que estão na retaguarda e que podem também se beneficiar com a nossa riqueza de alguma forma. E, por último, vamos ao item 15, quando Kardec diz assim: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a ela. Seria algo muito grave se os deuses dessem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se assim fosse, os maiores culpados poderiam tornar os deuses favoráveis a eles. Mas não, porquanto só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absolvam do que devem aos deuses e aos homens. Então, a primeira coisa que Kardec coloca é que nem mesmo as mais belas preces e os mais grandiosos sacrifícios aos deuses agradam à divindade tanto quanto uma alma virtuosa, uma alma que se esforça para o bem. Por quê? Porque aquela alma virtuosa, aquela alma que se esforça para o bem, ela pode ser um espírito ainda de pouco entendimento, de pouca evolução, de pouca experiência reencarnatória, mas o seu esforço, a sua determinação e a sua conscientização em ser uma pessoa melhor faz dela perante Deus, perante a divindade, uma pessoa, como diz Kardec, virtuosa. Muito mais do que aqueles discursos maravilhosos, aquelas expressões de conhecimento intelectual que enchem os nossos olhos de admiração, ou até mesmo aqueles sacrifícios enormes e extremos dados aos deuses e que, na verdade, guardam tudo isso dentro de si um vazio muito grande. Porque, na realidade, talvez aquela pessoa esteja ali fazendo uma troca, ou pelo menos tentando fazer uma troca com a divindade, com os deuses, com Deus, para se beneficiar de alguma forma em alguma questão que esteja pendente na sua própria vida. Lá na frente ele diz: seria algo muito grave se os deuses dessem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Olha que frase muito bonita.
para a divindade, para Deus, para a espiritualidade superior, eu, espírito, sou muito mais importante do que as obras que realizo. Porque as obras que realizo nada mais são do que uma oportunidade que estou tendo de reeducar-me, não só espiritualmente, mas como materialmente. É uma oportunidade que estou tendo de alinhar as questões morais da minha vida e acertar os débitos, as pendências que ora ficaram para trás em reencarnações anteriores ou até mesmo nesta própria encarnação. Para a espiritualidade, para a divindade, para os deuses, o que importa é o eu espírito. De que maneira tenho me comportado perante a vida e perante as pessoas? Será que as minhas oferendas, será que as minhas obras, será que tudo aquilo que eu estou executando refletem verdadeiramente os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus ideais de evolução, os meus objetivos de alcançar uma luz maior lá na frente? Ou será que são apenas uma troca para me beneficiar? E aí ele continua dizendo: mas não, porquanto só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absolvam do que devem aos deuses e aos homens. Então, é o complemento da minha oferenda, das minhas orações, é o complemento das minhas obras, se juntando com os meus sentimentos verdadeiros, honestos, justos, com os meus sentimentos mais elevados ao bem, que eu demonstro verdadeiramente à divindade, aos deuses, a Deus, nosso Pai, o que eu, espírito, sou de verdade. Então, é uma junção de tarefas da qual Kardec nos pede uma atenção muito carinhosa e muito especial. Que nós nos mostremos verdadeiramente como somos no exterior e no interior. E Kardec, neste item, que é o item 15, ele pede-nos para que procuremos ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens 7 e 8. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é o Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 7 e 8 tem como subtítulo o sacrifício mais agradável a Deus. Então, se formos aí juntar o item 13, o item 14 e o item 15, nós poderíamos dizer assim, que os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações de cada dia refletem verdadeiramente a árvore que sou. E mesmo que eu seja pobre, ou que eu tenha riqueza, que eu tenha o máximo de cuidado, porque tanto na pobreza, mas principalmente na riqueza, eu encontrarei os perigos do caminho, que poderão me levar ao excesso de orgulho, de vaidade, de ambição. E que não basta apenas, nas tormentas interiores que ainda guardo, elevar-me aos céus em orações maravilhosas, ou ir ao templo
e dedicar a alguma coisa de muito valioso, alguma coisa de muito valiosa, aliás, ali no templo, porque na realidade o que conta é aquilo que está dentro de mim, a alma, eu, espírito. Então, talvez a lição moral desses 3 itens para nós na noite de hoje é cuidarmos da nossa árvore, é cuidarmos de nós, para que o pensar, o sentir, o falar, o agir estejam em união, na transformação do ser particular, do ser individual, do ser espiritual. Para que nos contextos da vida, nos desafios da vida, nas situações da vida, nos chamamentos da vida, nós possamos estar fortalecidos numa boa terra, termos um bom caule, um bom alicerce, para que os nossos galhos, as nossas folhas e os nossos frutos sejam reais, verdadeiros, sinceros, para conosco e para com o próximo. E que em todas as vezes que nos colocarmos à frente do templo, não precisemos, em momento algum, sacrifício rico, nem preces mirabolantes, mas que possamos nos abrir como almas verdadeiras no agradecimento a Deus por tudo aquilo que somos e por tudo aquilo que temos. Então, esse é o nosso recado de hoje, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, quando abordamos aí o item 13, 14 e 15, né? E cada um deles trazendo aí a sua lição. E lembrando que no próximo domingo, dia 1º de agosto de 2021, às 20 horas, nós estaremos aí com o nosso companheiro Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba também. Ele continuará o estudo do resumo da doutrina de Sócrates e Platão e estará abordando os itens 16, 17 e 18. Desejo aí uma boa noite a todos, desejo a todos um bom descanso, uma semana repleta de realizações, de alegria, de paz, de alegria, de felicidade, e que nós continuemos as nossas tarefas, os nossos compromissos, com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, certos de que Deus e os benfeitores amigos estão a nos amparar a todos os instantes em nossa caminhada. Desejo a todos paz e tranquilidade. E até o próximo domingo, às 20 horas, com a nossa série Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos e até lá.